Alguns verões atrás, eu saí para andar de bicicleta por volta da meia-noite com um amigo meu. No final da noite, a gente se separou e eu ainda tinha mais ou menos uns 2 quarteirões para pedalar sozinho até a minha casa. Por causa de uma obra que estava acontecendo algumas ruas antes da minha, eu precisei ir pela calçada. As ruas estavam desertas, então isso não era problema. Até o momento em que eu estava prestes a virar à esquerda na minha rua. Tinha um homem caminhando sozinho, na casa dos 40 anos, um pouco mal cuidado, mas não parecia ser nenhum sem-teto. A calçada era estreita e eu não queria assustar ele. Então, quando cheguei cerca de uns 2 metros atrás dele, eu disse: "Ei, atrás de você?" Ele se virou e me olhou com uma expressão extremamente raivosa. Eu virei na minha rua e ele começou a me seguir, literalmente gritando e me xingando de vários nomes, e dizendo que ele ia me matar e tudo mais. Eu morava bem na esquina e não queria que ele descobrisse isso, então decidi dar uma volta no quarteirão. Mas essa não foi a parte assustadora. A parte realmente assustadora foi que, quando eu dei a volta e olhei para a rua, vi ele parado na minha porta, olhando fixamente para a rua, como se soubesse que eu morava lá. Ele me viu passar de novo, mas não disse nada. Eu acabei voltando para casa do meu amigo, mas minha bicicleta foi roubada num beco ao lado da casa 2 dias depois. O cara em questão definitivamente não era um sem-teto. Infelizmente, existe uma grande população de pessoas com problemas mentais na área onde eu morava. Se eu não achasse que a calçada era muito estreita para passar, eu não teria incomodado aquele homem. Mas eu fico me perguntando até hoje, o que ele poderia ter feito se tivesse me alcançado? Quando eu era pequeno, meus pais sempre me deixavam dormir na sala nas noites de fim de semana, porque minha irmã tinha o sono leve e eu podia ficar acordado até o amanhecer se quisesse. Mas, é claro, eu sempre acabava dormindo no sofá assistindo desenhos, então uma noite eu acordei com uma sensação incômoda, como se fosse um instinto. Eu me sentei no sofá e fiquei olhando pela janela da frente. A gente morava numa zona rural da Geórgia, então já dá pra imaginar a quantidade de árvores e sons da floresta. Com a iluminação suave da lua, eu vi a silhueta de alguém em uma das árvores. O cachorro da família correu até a janela e começou a rosnar na mesma direção. Apavorado, eu corri pro quarto dos meus pais e tentei explicar que tinha uma pessoa estranha lá fora. O meu pai pegou algo para se defender e correu para fora com os cachorros, pronto para dar uma surra no maluco. Eu fiquei em choque, tremendo nos braços da minha mãe, até que meu pai volta e diz que não viu ninguém e que eu devia voltar a dormir. Então decidi dormir no meu quarto mesmo. Contei para meu irmão o que tinha acabado de acontecer. Meu pai continuou fazendo algumas rondas pela casa com uma xícara de café. Tudo ficou calmo e tranquilo, então finalmente pensei, agora posso dormir. Mas não. Eu notei um homem do lado de fora da minha janela. Pelo que consegui ver com a luz da lua, ele fez um sinal de silêncio com o dedo e correu. Ele só virou e correu em linha reta. Juro que não consegui parar de chorar por horas naquela noite. Era uma noite de setembro de 2017. Eu tinha 22 anos e morava em uma cidadezinha no interior do Oregon, chamada Junction City. Aquele tipo de cidade onde todo mundo conhece todo mundo. Eu nunca imaginei que algo tão assustador pudesse acontecer ali. Eu tava na loja de conveniência local, pegando algumas coisas antes de voltar pra casa. Já era quase 11 da noite. A noite estava fria, a neblina começando a subir,
Enquanto eu pegava um refrigerante na prateleira, notei um homem parado perto do caixa. Ele parecia normal à primeira vista. Talvez um pouco mais velho, uns 40 anos, barba mal feita e um casaco marrom desbotado. Eu não dei muita atenção até que ele veio na minha direção, com um sorriso esquisito. Ele começou a conversar comigo como se já me conhecesse. Começou a me fazer algumas perguntas, mas umas perguntas muito estranhas. Você mora aqui há quanto tempo? Eu já te vi antes. Você trabalha perto da escola, né? Só que o detalhe é que eu não tinha mencionado nada disso. E nem mesmo trabalhava perto da escola. Foi uma situação muito desconfortável, mas eu tentei não parecer rude. Só disse que precisava ir para casa e fui até o caixa. Peguei minhas coisas e saí. Lá fora, o nevoeiro estava ainda mais denso e o frio já começava a cortar. Enquanto eu caminhava pela rua, senti uma presença. Não tive coragem de olhar para trás imediatamente, mas sabia que ele estava lá. Ele estava me seguindo. Meu coração disparou. Minha casa ficava só a 5 quarteirões dali, mas eu sabia que não podia só ir para casa. Eu não podia deixar que ele soubesse onde eu morava. Então, fiz o que qualquer pessoa faria. Comecei a mudar de direção. Dei algumas voltas no quarteirão para ver se ele parava, mas cada vez que eu olhava para trás, ele estava lá, sempre com aquele sorriso bizarro no rosto. Finalmente, eu decidi ir para casa de um amigo, que morava a algumas ruas de distância. Bati na porta com o maior desespero, e quando ele abriu, eu entrei sem pensar 2 vezes. A gente ficou olhando pela janela, mas o homem desapareceu na neblina. Na manhã seguinte, quando eu finalmente voltei para casa, vi uma nota debaixo da porta. Naquela hora meu coração gelou. Eu peguei a nota e, quando eu li, senti um medo que nunca havia sentido antes. A nota dizia: "Eu sei onde você mora." Ele sabia e realmente me seguiu. Eu nunca vi aquele homem sinistro novamente, mas por muito tempo eu tive a sensação de alguém me observando. Talvez ele tenha me seguido por mais tempo do que eu percebi.